Minha diretoria, eu achei que a gente já tinha vivido a mágica da noite, né? Com a vitória do Fluminense no final ali do jogo contra o Argentino Júnior, dramático e tal, não sei o quê. E aí vem o Internacional e River Plate, que a gente sabia que era o grande jogo, talvez da semana, né? Pela grandeza dos dois clubes, etc. Considerando também Olímpia, Flamengo, Palmeiras e Galo, dois grandes jogos, mas River e Internacional, até pelo jogo de ida, a maneira que foi, o primeiro tempo onde o Inter foi legal, equilibrado e tal. O River vira no segundo tempo jogando, massacrando o Internacional. Vem o jogo do Beira-Rio e aí a expectativa. Que Inter que nós vamos ver hoje? O Inter que jogou contra o Independente Medellín, por exemplo, o Inter do primeiro tempo, o Inter do segundo tempo, porque o Inter é o time mais improvável do Campeonato Brasileiro e de todos os campeonatos que ele disputa. Toda vez que o Inter entra em campo, você não tem a menor ideia do que você vai ver. Ou o Inter vai passar o rodo no adversário, ou o Inter vai fazer um jogo mais ou menos, mas vai ganhar, ou então o Inter vai jogar nada e vai ganhar de 1-0, ou então o Inter vai jogar bem e vai perder o jogo, ou o Inter não vai jogar nada, ou o Inter vai jogar... não dá pra saber, porque não tem regularidade, não é uma sequência de bons jogos, uma sequência de jogos ruins. O Inter é um time que você não tem a menor ideia do que vai acontecer. E hoje, a única certeza que a gente tinha era que eram dois times muito grandes jogando uma decisão, e quando acontece isso, você fica um pouco impedido de ver um jogo tipo Argentino Júnior contra o Fluminense. Por quê? Porque nenhum dos dois times tem a possibilidade, eu diria que moral, de jogar um jogo inteiro na retranca, como se não fosse do caralho ir pros pênaltis ou perder o jogo de pouco. Nenhum dos dois times tem essa possibilidade. São dois times que as duas torcidas são grandes, são dois times campeões, dois times que a torcida não permite ver você dentro da casinha enfiado ali, né, jogando para se classificar para não se classificar ou para levar pros pênaltis. Então, os dois times saíam pro jogo no mínimo. E aí é o que eu falo, que eu gosto de ver time grande jogar com time grande, irmão, não adianta. O nego fala pra mim, pô, Rica, mas você não gosta lá do Coelhinho contra a Raposa, de vez em quando? Eu falo, pô, não gosto, cara, eu torço pro time grande. Eu gosto de ver time grande classificado. Por quê? Por causa disso, por causa de jogo assim. O Argentino Júnior e o Fluminense, um jogo onde um time não quis jogar e o outro queria, né? O grande e o outro pequeno. E hoje dois times grandes, os dois times queriam jogar bola. Um puta jogo de futebol. Puta jogo de futebol. Inter e River Plate. Se não foi o melhor jogo, o maior jogo da Libertadores até agora, sem dúvida, mas se não foi o melhor jogo da Libertadores até agora. Beira-Rio espetacular. Torcida do Inter desde a chegada espetacular, botando o River no seu devido lugar. O Internacional joga o primeiro tempo que não era o suficiente. O River também ameaça, ou seja, é um jogo completamente aberto para quem fizer o primeiro gol. O jogo estava escancarado para quem fizesse o primeiro gol, porque aí o adversário ia ter que sair, ia dar confusão, ia dar problema para você segurar os contra-ataques, porque os dois times têm qualidade. O Inter teve suas bolas, o River também teve suas bolas para resolver o jogo. O Inter consegue fazer 1-0, faz o segundo gol e senta no resultado. E aí vem o azar do futebol, que eu não vou chegar aqui, agora eu acho que é covarde chegar aqui e falar, o Inter deu mole e tomar um gol. Eu realmente acho que faltando 5 minutos, tô com o Vanderlei Luxemburgo. Fura a bola, meu irmão. Foda-se. Fura a bola, acabou o jogo, senta em cima. Que se foda, meu irmão. Porra, não tem conversa, pai. Não tem conversa. Entendeu? Porque é isso que eles fazem com a gente. É isso que os argentinos e os uruguaios fazem com a gente. Não tem jogo, entendeu? Mas deu um escanteio pros caras lá, né? E aí, bola resvalou, o cara chegou no segundo pau, lá o tal do Rosa, empatou e conseguiu diminuir pra 2-1, levar o jogo pros pênaltis. Chega nos pênaltis, aquela dramaticidade toda. E aí vem aquela pressão que você nunca sabe concluir, né? A gente não consegue ter uma opinião final. Você jogar uma decisão de pênaltis dentro de casa te pressiona ou te ajuda? Porque jogar um jogo dentro de casa te ajuda. Mas e uma decisão por pênaltis? Numa condição onde o jogo estava nas mãos do River, o Inter toma pra ele e o River toma de volta, ou seja, o psicológico é do River. Porque o gol foi aos, né? Sei lá, 40 e lá 50 do segundo tempo. Então o psicológico era do River. E aí eu já não sei se nessa hora é bom você estar jogando em casa ou ruim. Fato é que os dois times conseguiram bater, se eu não me engano, 19 ou 20 pênaltis dentro do gol. E na hora que um pênalti que entrou do River é anulado, porque deu 2 toques na bola, o Internacional vai lá e perde o pênalti seguinte. Troca essas cobranças, troca de lado a cobrança, vai pro outro gol, até chegar no goleiro do Internacional, que pega o jogador do River, não me lembro quem foi o último, bate na trave, e o goleiro do Internacional sai da meta dele para bater o pênalti decisivo e consegue fazer o gol da vitória. O Rocher consegue fazer e se tornar um grande herói da noite. Hoje, cara, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Qualquer resultado no Beira-Rio hoje era aceitável. Se o River Plate ganhasse o jogo, tinha justificativa. Se o Inter ganhasse o jogo no tempo normal e passasse, tinha justificativa. Se empatasse, tinha justificativa. E se nos pênaltis qualquer um dos dois ganhasse, seria épico. Pela maneira que foram desenroladas as cobranças, a dramaticidade, etc. É isso que a gente tem quando dois grandes times jogam
numa grande partida, numa grande decisão. E é por isso que eu amo o mata-mata, é por isso que eu amo o time grande, porque não tem esse nhenhenhé. Se fosse o River Plate, um argentino júnior, um News Old Boy, sei lá eu, ele enfiar 11 caras lá atrás, e não tinha jogo, irmão. Só que você acha que o River Plate consegue enfiar 11 caras lá atrás, sendo ele o River Plate? Não consegue. Ele sabe que tem uma camisa, que ele tem uma tradição, que ele tem uma história, ele tem um ímpeto de jogar pra frente. Você não consegue chegar pros jogadores, e eu falava isso no vídeo do jogo do Fluminense aqui, você não consegue, treinador nenhum consegue chegar pros jogadores do Inter, do River Plate, do Fluminense, do Grêmio, do Corinthians, e falar assim, ó, hoje nós vamos ficar com todo mundo aqui atrás. Por quê? Porque você está dizendo para os jogadores que você não confia neles, que eles são insuficientemente capazes de ganhar um jogo. E você não pode falar isso num time grande. E é isso que faz um jogo de time grande desse tamanho. A torcida do Inter está até agora lá, já acabou o jogo faz 10 minutos, a torcida do Inter está dentro do estádio, ninguém arredou o pé, cantando com o celular, apagaram as luzes, espetáculo do Internacional hoje, que é o time que eu venho falando em algumas lives, que é o seguinte, é um dos times que ninguém está falando na Libertadores. E não falar de um time grande ou não colocá-lo numa lista, eu não costumo achar que isso dá muito certo. Então toda vez que falam, Palmeiras, Galo, Flamengo, aí vem o Fluminense, contato o Marcelo, Fluminense, e ninguém fala do Inter. Tudo bem, o Inter oscila, sem dúvida nenhuma. Mas cara, tirou o River. Ele tem um caminho mais fácil que o Flamengo e Fluminense. Não é nada, você vai ver no Internacional tá numa final de Libertadores daqui a pouco. Aí quando chegar na final, irmão, é um jogo só, o Inter tem camisa, seja quem for o adversário tem também, e é possível. Então, eu acho que a maior vantagem do Internacional até agora nessa Libertadores é o seguinte, dentro de toda a oscilação, dentro de todo o trabalho conturbado do Mano, a chegada do Kudê, que também é complicada pelo histórico dele lá no Inter, etc. E como eu falo sempre, o Kudê, o problema não é ele como treinador ele parece ser bom treinador. O problema do Kudê é a pessoa, né? Ele não é um cara confiável. Você pega a moral de um jogo desse, a torcida saindo do estádio do jeito que tá saindo hoje. Como é que segue a temporada do Inter? É a mesma de ontem? Ou é outra temporada a partir de amanhã? Eu apostaria que é outra. Se isso vai surtir efeito pro Internacional chegar numa final, passar pra semifinal, se vai dar uma puta pipocada, eu não sei, não sabemos nem quem é o adversário. Mas é fato. Hoje, o Internacional mudou uma chave, porque ele conseguiu transformar um grande jogo de expectativa gigante, não numa grande vitória, nem numa tragédia. Ele conseguiu sair do Beira-Rio transformando hoje um capítulo da sua história. E isso é muito raro e muito difícil de fazer. Hoje o Inter escreveu uma página da sua história. E essa página, com certeza, tem impacto no livro. É uma página a mais. E nem todo jogo é capaz de virar uma página da história. O Inter conseguiu hoje. Parabéns para toda a torcida colorada, para o Internacional, para os jogadores, para a comissão técnica. E vamos que vamos. Infelizmente o Atlético Paranaense não passou, mas os outros brasileiros todos caminhando na Libertadores.